Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz me iluminando, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a desbotar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Boa tarde, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nossa palestrante já chegou? Dani? Ela está aí com você? Ok. Então, vamos lá. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo de hoje. Quem vai fazer a página de abertura, né, o preparo, que é do Evangelho de Chico Xavier, a nossa amiga Olívia. Eu vou dividir a página aqui, para que ela possa fazer a leitura e o comentário. Aqui. Liberei seu microfone, Olívia. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Boa noite, boa tarde.
É do livro Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar. Fé, determinação e amor. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida, esclarecendo aqueles que duvidam ou vacilam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Falamos da necessidade de desenvolver a fé, a determinação e o amor. Esses 3 pontos de vista, se encarados como estímulos de vida, ensinarão a todos os encarnados e desencarnados que precisamos fortemente conduzir os nossos destinos para o encontro de Deus. Pela fé, encontramos a figura paternal de Deus e do Mestre Jesus, que nos farão sentir não somente a sua presença, mas o seu amor e a força que nos conduzirá para todos os recantos do universo, sempre buscando a elevação e o trabalho consequente, o trabalho da renovação. Por outro lado, a determinação caracteriza aqueles que já sabem pensar o que querem. Quando o espírita e o cristão, de modo geral, entenderem que o progresso do seu espírito será conseguido à custa do próprio esforço, o homem passará determinadamente a fazer todas as coisas necessárias para chegar ao grande objetivo, que será conseguido pela determinação, que é o de trabalhar em nome de Deus e para Deus. Sem determinação, nada se consegue, nem mesmo se pode dizer que se alcançará o equilíbrio emocional. A determinação os obriga a buscar o equilíbrio e a confiança, e a fazer com que o trabalho, o serviço no bem, seja realizado com tranquilidade, segurança e continuidade. Por outro lado, o amor nos aproxima das criaturas. Sem amor, não conseguiremos a proximidade de ninguém, tampouco desenvolveremos os próprios recursos no sentimento. Quem não for capaz de desenvolver o sentimento não servirá para conduzir ninguém, pois, se pelo puro raciocínio as coisas andassem, melhor seria que a Terra fosse comandada por máquinas, porque então essas, sem paixão, nos conduziriam perfeitamente sem margem de erro. Mas se isso ocorresse, o homem se sentiria infeliz por não poder expressar aquilo que vai dentro da alma. Portanto, o amor contempla também o sentimento da convivência sem intolerância nem vaidade. É necessário desenvolver tanto quanto a fé, a determinação e o amor, com vistas ao progresso do homem, e só assim alcançará os pináculos do equilíbrio na busca eternal de progresso, de amor, de caridade. Que a vida que Deus nos dá seja bem aproveitada por todos aqueles que estão aqui, uma vez que diante das lutas, porque a sociedade terrena passa, diante das lutas, porque as instituições passam, diante das lutas que em todas as casas existem, se não houver fé, determinação e amor, o homem não alcançará a paz tão necessária ao seu progresso. Que Deus nos ajude a alcançar esses objetivos e nos traga sempre a sua paz. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Baltazar, ele sempre é assim, muito carinhoso. Ele é sempre muito carinhoso e ele é muito encorajador em todos os seus textos, né? E nesse ele está lembrando de novo, né, para nós que o caminho que nos leva a ter paz, a ter saúde mental e espiritual, está no caminho que Jesus vivenciou, que é o caminho que todos nós sabemos, e é que tão difícil seguir. E ele até está lembrando que o que é preciso é a nossa disciplina, que é a determinação, é o estudo, é a convivência, é a disciplina do nosso querer, da nossa vontade, é domar as nossas imperfeições, é se conhecer para poder se dominar e muito de nós lembrarmos no momento que Deus é misericordioso e que nunca nós estamos sós. Ao nosso lado, nós temos os nossos anjos protetores, nós temos espíritos benevolentes que nos guiam, que nos incentivam e que até oram por nós, né?
Agradecemos a vós, Senhor, essa oportunidade de estudo e pedimos a vós que nos ajude a prestar, a entender a cada palavra que nossa irmã irá proferir. Que permaneça dentro dos nossos corações, que possamos colocar em prática tudo que nós entendermos para que possamos superar nossas provas, sentir o nosso dever cumprido e encontrarmos a paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Olívia. Peço desculpas aí pela divisão do texto, né? Houve algum equívoco. Não tem problema. A Olívia leu um texto e eu recebi outro. Mais importante foi a mensagem que ela passou. Eu te agradeço, Olívia, pela prece. Eu vou passar a palavra para a nossa querida Alzenita, que hoje chegou cedinho, deu tudo certo, está ali esperando, vai proferir a palestra Bons Espíritas. E a palavra é sua, minha amiga. Seja bem-vinda, já liberei seu microfone. Ok, querida. E saudações a todos, encarnados e desencarnados, né? Porque temos a certeza que estamos sempre amparados para o trabalho da reflexão, principalmente em torno do Evangelho. E Baltazar já nos trouxe uma sensibilização que nos deixa assim, muito confortável e confiante. Muito bem. O item 3 desse capítulo 17 é quando vai nos trazer o que seja o homem de bem, que, na realidade, é aquela criatura que realmente já desenvolveu grandes virtudes. E podemos, assim, como fala aqui o primeiro parágrafo do item 4, os bons espíritas, que também vai nos, vamos dizer assim, demonstrar o comentário de Kardec nos trazendo a responsabilidade, né? Quando ele diz que o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente, conduz a resultados acima mencionados e que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Nós temos sempre que recorrer ao Cristo. Por quê? Jesus vai trazer a grande mensagem, a boa nova, que na realidade não é nada mais, nada menos do que a grande lei de Deus, a lei que está na consciência, mas que por N razões a gente vai esquecendo e pulando os parágrafos da lei, não é? Mas vejam só, ele sabendo das nossas dificuldades, a sociedade, nem a sua sociedade, o seu povo, que já entendia, profetizava, praticava uma religião do Deus único naquele período que praticamente o resto do mundo era politeísta. Mas vejam só, nós somos de origem judaica cristã. Jesus traz o Evangelho, prometendo o Consolador, e ele chegou, século XIX. Quer dizer, fatalmente, todos nós que hoje sentimos propensão e afinidade com essa doutrina, ainda temos muita insegurança. Por quê? Porque essa transformação, autorreforma, que é o grande objetivo da Boa Nova, que Jesus trouxe com suas parábolas, todos os apontamentos dos evangelistas, não é fácil de cumprir, interiorizar. E vejam só, podemos assim lembrar que nesses 2000 anos, todos nós, que hoje aqui estamos na terra de Santa Cruz, ou em outros povos, em outras latitudes do planeta, tentando ser espírita cristão, quantas encarnações tivemos? Não sabemos. Mas eu posso assegurar com muita convicção que com essa propensão ao bem, ainda não somos verdadeiros cristãos,
ou esses bons espíritas, tampouco homem de bem ainda, mas com propensão ao bem. Por quê? Vamos entender e raciocinar o seguinte, refletir o seguinte. Essa doutrina não é a religião do futuro, é o futuro da religião, das religiões. Inclusive, Denis vai asseverar isso muito claramente. E aí, crianças, o que significa essa responsabilidade? É refletirmos que ela nos oferece, em sua codificação, no livro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que é toda a moral cristã, e o compêndio maior que direciona nossas vidas de trabalhadores, médiums, praticantes, de alguma forma, temos assim, ela nos dá ferramentas e entendimento para fazermos essa transformação. É fácil? Não, não é. Porque a gente, basta pensar assim, há quantos anos, décadas, eu estou há décadas já na doutrina, trabalhadora com crachá, enfim, os trabalhadores da casa de vocês, mas a gente percebe que ainda temos muitas dificuldades, embora ela seja clara. Como diz aqui o texto de Kardec, ela não tem mistério nem sofisma, é uma doutrina para ser praticada, vivida à luz do dia. Nós estamos aqui num sábado, numa grande cidade do país, né? E com a oportunidade, até levados pelo confinamento, não estamos na nossa casa, na casa de vocês presencialmente, estamos em nossos lares, aqui ligados de forma online. Maravilhoso. Mas veja só, ela facilita. Agora, o que dificulta para nós ainda? A termos essa fé sólida, esclarecida, que a doutrina é de um esclarecimento, de uma clareza imensa, mas ainda há quem duvide e vacila. Primeiro, eu aprendi ao longo do tempo, porque quando a gente descobre a doutrina, a gente fica aflito para que todo mundo pense e ouça o que a gente está entendendo, gostando, querendo trazer todo mundo para junto de nós, né? Mas não é assim, não. Entendermos que podemos já ser espíritas pela segunda vez, né? Nesses 200 anos de doutrina praticamente. Mas outros podem estar ainda se sensibilizando agora. Então, há que ter compreensão como nossos guias, nossos mentores, como o próprio Pai, teve paciência conosco, com todos nós, ao longo desses séculos. Agora, as manifestações sempre existiram, desde o passado, em todos os lugares, com todos os povos. Porque todos somos espíritos provisoriamente num corpo aqui encarnado. E cercado de espíritos. Veja só, ele diz assim, essas manifestações não eram compreendidas. Agora, mesmo com uma doutrina trazendo, dentro do livro dos médiuns, né, como eu falei, é o compêndio didático, nos esclarecendo acerca do fenômeno da manifestação, do fenômeno do intercâmbio, que ele acontecerá de forma explícita através de um médium, incorporação, inspiração, isso ou aquilo, ou simplesmente só pela intuição. É um fato. Por que isso acontece e muitos não percebem e até diz assim, eu médium, eu sou de pedra. Não tem ninguém de pedra na altura do campeonato, nessa terra azul, gente, não tem, não tem. Essa questão de mediunidade, ela vem sendo alavancada, ela vem sendo desenvolvida ao longo dos milênios. Por sinal, como é que nossos guias, até ter que segurar a gente pela mão, mas mesmo assim há um fenômeno mediúnico. Ele tem que entrar numa sintonia com você, nós temos que estar em sintonia com nossos guias.
E aí que era necessário chegar à codificação para nos explicar, né, muito claramente, delicadamente, o passo a passo desse intercâmbio, dessa comunicação. Vejam só, civilizações antigas já possuíam esse intercâmbio sem problema. A gente sabe que a coisa se complicou no século IV depois do Cristo, porque todo o movimento dos apóstolos com Cristo e depois dele, o fenômeno aconteceu à luz do dia, né? Nas reuniões, nas catacumbas, enfim, aquela coisa toda. Mas é interessante que era preciso o esclarecimento, a codificação, até porque, como a gente se perdeu, eu, por exemplo, não tenho problema de conviver tranquilamente com a ideia, com a questão, mas muitos até, quando você diz assim, você é médium, você tem essa ou aquela mediunidade, a pessoa puxa o freio de mão. Ah, não, isso eu não quero. Por quê? Porque ainda estamos assim mal acostumados e vem a questão do medo, a questão de um período muito grande que o fenômeno foi mal interpretado, né? E não há outra maneira senão buscar o estudo, o conhecimento, busca a verdade te libertará de quem? Do outro, não, de nós mesmos, né? E aí era importante, aí a gente imagina como foi o choque no século XIX, na Cidade de Luz, quando chegou todo esse manancial de esclarecimento, quando a igreja ainda era muito forte. A gente sabe que se criou uma intolerância, uma dificuldade muito grande para aceitar, que a gente ainda vê ao nosso lado até hoje. Eu posso perguntar tranquilamente, todos vocês que estão nos ouvindo, participando dessa reflexão, não tem situações dentro da própria família de que está vendo você até melhorar, de você mudar de atitude, de você crescer, e não se sentir disposto a caminhar contigo, ou até dizer claramente que não acredita? Tem. Na minha casa tem, na minha família tem, todos temos ainda companheiros que caminham conosco e têm dificuldade. Sem falar aí fora que ainda muito preconceito acontece. Olha que Kardec diz mais à frente. Muitos do que acreditam nos fatos e nas manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não aplicam a si mesmo. Por que isso também acontece até dentro das nossas casas? Acomodação e negligência. Precisamos refletir seriamente, porque essa questão da mediunidade não trabalhada, não aplicada, é que vai cair nesse fator aqui que Kardec falou. Tem consequências. Porque hoje a oportunidade de ser médium e trabalhar e ser um bom espírita é usar essa ferramenta chamada mediunidade, ela é de purificação. É uma forma. Vejam só, eu vou citar um exemplo que o doutor Herman, na nossa casa, esclareceu. Hoje a gente lida com a questão passe de cura, passe disso, passe daquilo, com maior... Tranquilo, né? Mas ainda há uma certa vaidade, aquele que é médio específico da cura. Ele se julga superior ao médio do salão. Gente, na minha casa isso acontece. Agora, vejam só o que é que o doutor Herman explicou, para a gente daqui para frente refletir. A mediunidade de cura, o médio de cura, é aquele companheiro que ontem trucidou, espoliou, fez, aconteceu.
Por que que eu vou ter uma outra encarnação no século XX, agora XXI, em que eu vou ter que perecer pela ponta da espada? Então, eu vou ser médium de cura. Eu vou usar esse fluido para curar o próximo. Olha que coisa maravilhosa. Então, a misericórdia de Deus é infinita. Ele quer que nós sejamos trabalhadores felizes. Essas são as consequências que, é bem aplicada, eu estou me iluminando. Olha, Jesus falou, vai e trabalha a tua luz. Vai e trabalha o teu fluido com amor e cura o companheiro. E ontem eu machuquei, eu feri, eu trucidei. Olha só, com essa disposição, com esse amor. Quer dizer, é preciso alguma inteligência super dotada para entender isso, já com quase 200 anos de doutrina e sermos médios pela segunda ou terceira vez? Não, é determinação. É preciso determinação, como Kardec fala também. Aí se vem homens de uma capacidade notória, grande intelectualidade, mas vaidade, enquanto que inteligências comuns, ou que ele diz vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com admirável justeza os seus detalhes mais delicados, né? Olha que coisa interessante. E isso ocorre porque a parte de alguma forma material, a ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade. Ah, sim, aí você tem que se deixar envolver, se permitir, se autoanalisar. Por que perto de esse ambiente ou aquele eu me sinto assim, assado? A gente se auto-observar, a gente já pode, inclusive agora, meus amores, que eu vou falar uma notícia boa para vocês, que a pandemia está oferecendo, né, nesse recolhimento, nossas percepções estão desenvolvendo mais ainda a flor da pele, se observem. E outra coisa, que mesmo nas nossas casas não está sendo dito, mas está sendo trazidos por grandes espíritos que estão trabalhando pela transição planetária. Nós estamos saindo da terceira já para a quarta dimensão, é o plano espiritual. Para a quinta, a Terra está ascendendo em nós também. Isso quer dizer, meus amores, que essas percepções vão ficar cada vez mais à flor da pele. Por quê? Porque estamos recebendo energias maravilhosas do Sol, que também está acendendo o nosso Sol, porque todo o sistema solar está evoluindo, saindo da terceira dimensão, para quem já está em outras dimensões, como, por exemplo, Júpiter, é uma sociedade muito mais evoluída do que nós. Pois então, aqui a Terra está indo para a quinta dimensão, recebendo do Sol central da galáxia energias fabulosas que estão transmutando tudo no planeta, inclusive nossos corpos perispirituais e físicos. O nosso DNA está saindo de 12 fitas para 16. Isso quer dizer que essas percepções estão aumentando. É por isso que a gente está mais diferente agora. Entendem? A psicosfera do planeta, pelo recolhimento e confinamento, está melhorando. Então, os médiums estão com tudo, ou aí a escolha de cada um. Porque, como eu falei no início, a doutrina que irá nos libertar de nós mesmos, através do trabalho, do estudo e da prática do amor, justiça e caridade, como falou Baltazar, com outras palavras, na mensagem de abertura. E Baltazar é um dos dirigentes da Casa de Leon Denis, que na obra Instrução dos Espíritos, ele tem trazido coisas fantásticas dessa terra nova, de quem herdar a terra. Então, meus amores, e detalhe, não dá nada, não é milagre, não é prodígio, simplesmente nós estamos lidando com energias que até então
ainda não estávamos prontos. Entenderam? E é por isso que sermos bons espíritas significa trabalhadores empenhados, trabalhadores que estudam, porque é preciso estudar. E aí eu volto a dizer, nós todos precisamos reler agora, com muita atenção, aquelas primeiras obras de toda a literatura de André Luiz, quando ele vai trazer primeiro o Nosso Lar, depois ele trouxe os Mensageiros, nos domínios da mediunidade, enfim, todos aqueles livros em que ele preparava, lá no século passado, o que era verdadeiramente a prática do amor, justiça e caridade, nos utilizando com energia simplesmente que está na natureza, não tem nada fora. Não tem nada fora. Hoje a gente até pode entender as 10.000 pragas que Moisés jogou em cima do povo egípcio. Não era prodígio, é que ele conhecia, o grande médico que ele era, muito experiente de outras eras, e ele produziu aqueles fenômenos. Não tem nada de sobrenatural, como hoje entendemos também. Os fenômenos de cura maravilhosos de Jesus. E aí ele disse, todos vós sois deuses, que faríamos o que ele fazia e muito mais. E é verdade. É verdade. Quer dizer, olha só, hoje a gente está vendo, inclusive, outros cultos, como na Igreja Católica está tendo passes no movimento, como é que chama, Jane? Carismático. A Jane está aqui soprando para mim, tá? Então, no movimento carismático, por que a igreja evangélica tem a sexta-feira de descarrego? É desobsessão. Se eles estão trabalhando correto ou não, não interessa, mas você veja só como o trabalho está chamando e levando esses companheiros a também utilizar a mediunidade deles, porque lá também todo mundo é médium. Todos somos médium num grau qualquer. E, bom, que bom que agora esse século de libertação, né? Ninguém vai para a fogueira, não, fica tranquilo. E aí, pode ficar tranquilo, vamos botar essas ferramentas para funcionar. Agora, como seremos bons médiuns e bons espíritas? É preciso ter o entendimento do mecanismo. Agora, antes de mais nada, a sinceridade em servirmos. A verdade, a sinceridade, a fidelidade, a codificação, colocando numa dose que você que vai decidir, depende do momento, de onde você está, com quem você está, até onde você pode ir. Agora, se é um companheiro que tem lá as suas diferenças ou até preconceito, saiba lidar com carinho, saiba lidar com compreensão com essas figuras. E aí eu não me canso de falar, vamos voltar ao Cristo. Jesus, no seu tempo, ele escandalizou. Porque todas aquelas coisas maravilhosas que ele fazia, e ainda trazendo o ensinamento da lei, acontecia dentro do Sinédrio, ali na rua com os necessitados, porque sacerdote não saía lá do Sinédrio para ir atender leproso, para ir atender as criaturas necessitadas na rua, não. Foi preciso ele dar esse exemplo. E poucos rabis naquela época também praticavam essa caridade pura e simples. E ele fazia, tendo total conhecimento de quem estava à sua frente, até onde ele podia ir com aquele companheiro, e ele dava o melhor de si. E ele dava o melhor de si, sem constrangimento, com respeito, com carinho, como fazem hoje. Vamos dizer, não vamos longe não, os trabalhadores da casa de vocês. Eu, muitas vezes, desses anos que eu frequento a casa, Cefac,
eu me encanto com o carinho, com a delicadeza de Pai João e outros companheiros que atuam aí. Eu tenho vivido todo esse carinho. Quer dizer, nós temos que levar isso também para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí, o que é que vai dizer mais Kardec? Que a crença nos espíritos é para elas um fato simples, que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas, ou em uma palavra, ela só vem um raio de luz insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações, que também podem ser más inclinações. Então, há os que só se ligam ou vai a casa ainda só em busca do fenômeno. É uma realidade? Do que a questão moral. Porque o objetivo da doutrina é trazer a prática da caridade no passe, nisso, naquilo, que a gente tem N trabalhos que podemos fazer essa caridade, mas o objetivo maior é a transformação moral. É a mudança interior, é o crescer no amor ao próximo, tá? Gente, o próximo mais próximo. Nós, espíritas, temos que seguir o exemplo dos apóstolos, de Jesus, dos grandes missionários, como foi Teresa d'Ávila, como foi Francisco de Assis, e até aqueles contemporâneos dele, né? Ele parte, fica o trabalho de Joana de Cusa, o trabalho da sua própria mãe, que quando fica sozinha, que João vai cuidar dela. Gente, o livro Maria de Miramês vai trazer como foi o trabalho de Maria. Não era aquela Maria que tudo dizia amém. Não, Maria era batalhadora, Maria era a mãe de todos, venerada pelos apóstolos. Mas, olha, o livro de Miramês vai trazer que Maria se dispôs a ir fazer jardim no Vale dos Leprosos. Isso os apóstolos não trazem em suas anotações. Joana de Cusa, Madalena, né? Faz a grande conversão, Jesus parte, e Madalena vai servir lá no Vale dos Imundos. Acaba contraindo a doença, não porque ela precisava, mas para que ela fosse aceita entre eles. E aí, meus queridos, assim somos nós hoje, guardando as devidas proporções, com a facilidade da tecnologia, do conhecimento, da notícia em tempo real, como a gente está tendo agora, colocarmos a serviço do amor, justiça e caridade. Porque só esse trabalho verdadeiramente consciente da minha responsabilidade como trabalhador, porque nós assinamos um contrato, nós assinamos um projeto de vida para sermos médios na terra do cruzeiro. Não podemos vacilar, não podemos vacilar. E a gente só vai mudar, não é por pregação, não é só pela palestra ou os encontros, é pelo exemplo. Na rua, dentro da sua casa, no seu trabalho e principalmente dentro da nossa casa. Então, queridos, e Kardec vai dizer mais à frente, né? Vamos compreender aos que só buscam o fenômeno ainda, vamos, paciência, eles vão acabar entendendo. São, como Kardec diz, espíritos que estão começando a ter a lidar, a ter uma vivência com essa boa nova verdadeira. E aí ele diz, então, tais caminhos, né? Não, desculpem, tais meios do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença ou porque se recuam diante da obrigação de se reformarem. Bobagem, todos estamos nos reformando. Crianças, eu li um livro no princípio desse ano que me deixou chapada na cadeira. Eu tinha uma curiosidade sobre o que era a Babilônia. Até, eu não vou mentir, não. Eu me senti um tanto atraída pelos jardins suspensos da Babilônia. Aquela coisa toda, né? Tanto é que Babilônia é quase que sinônimo, assim, de muita loucura. Pois é. O que era a Babilônia?
no século 537 a.C. A Babilônia, ela tinha sido invadida por um rei persa, que tinha a tarefa de tirar os escravos judeus e levá-los de novo para a terra deles, para Israel. Por quê? Para preparar para a vinda do Cristo. Então, meus amores, olha, a sociedade em Babilônia, sem tirar nem pôr, é tudo que a gente vive agora. Corrupção, loucura, desregramento. Olha, a pedofilia lá era normal. Eu fiquei surpresa. Todo tipo de desregramento. Por isso que falar Babilônia é sinônimo de loucura, de desregramento. Pois é. Muito bem. Aí ele tira o povo judeu, ele torna-se senhor da Babilônia, vence lá quem estava na coroa e cumpre o trabalho dele. Agora, o autor espiritual, o primeiro não lembro. Eu sei que o segundo que trabalha com ele é o Zé Grosso. Esse Zé Grosso é o mentor de uma casa espírita que eu frequento e faço palestra em Muriqui. Ele também estava lá na Babilônia. E o que é que ele fala para a gente? Olha, a última notícia que eu vou trazer para vocês. Gente, muitos daquela população que vivia aquela loucura toda, hoje estão aqui no Brasil. Eu falei, será que eu também sou uma delas? Ah, meu Deus, salve, salve. Gente, e hoje estamos, a maioria, como médiums trabalhando, limpando as marcas e as crostas, através do trabalho. É por isso que a gente vai encontrar médium de todo tipo, de todo porte nas nossas casas. A gente está se reencontrando. A gente pensa que está na casa espírita, todo mundo afim, maravilha. Nada, a gente está aqui, se debatendo, se ajustando, se reconciliando, porque a gente aprontou ao longo do caminho. Já me disseram que eu fui pitonisa no Egito. Que pitonisa que eu fui se eu estou ralando aqui até hoje? Então, não fui das melhores, né? Então, hoje eu tenho que trabalhar dobrado. E aí, Kardec, para a gente falar do tudo que ele fala é muito correto, ele diz assim, que aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Tem, lógico. Que o trabalho não podia ser feito, montado, edificado com todo mundo no mesmo patamar. Não, tem uns que já têm mais experiência, mais vivência, né? Então, o espírito, esses aqui vão para a direção, esses aqui vão dar o seu testemunho, são aqueles médios que se dispõem a trabalhar mais, né? E já domina completamente um tanto essa coisa da matéria, né? Tem mais percepções, mediunidade mais trabalhada. E aí que também com um compromisso maior de levar o trabalho avante. Um foi tocado pelo coração, por sua fé, é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, os primeiros acordes, né? E, enfim, e reconhece sempre o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E aí, como a gente está assim meio em cima do momento, da hora, ele só termina dizendo que, enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa mais e melhor, vai se esforçar para libertar-se e sempre consegue quando tem vontade firme, coragem, empenho, determinação. Aí eu trouxe um exemplo, presta bem atenção, um exemplo trazido pelo Chico. Essa mensagem já rolou lá na casa de vocês. Olha só. Isso está no Evangelho de Chico Xavier, trazido pelo Bacelli. Olha que interessante. Depoimento do Chico. Um dia perguntei a Emmanuel o que aconteceria caso a mediunidade me subisse a cabeça. Olha o que Emmanuel falou. Gente, está sentado na cadeira? Tá, né? Aí Emmanuel respondeu para o Chico, se você tem, eu não tenho vocação para Vedete.
você ficará com outros espíritos habituados ao palco. Procurarei outro médium ou tratarei de reencarnar. Sinceramente, continua Emmanuel, não consigo entender companheiros de mediunidade que anseiam por qualquer tipo de promoção pessoal. Todos eles me merecem o maior respeito, mas eu não me vejo, né, na condição, né, desculpem, na condição de médium qualquer predicado que nos diferencie. Aí ele diz assim, Emmanuel, na história do Espiritismo, os médios sempre foram chamados a maior dose de sacrifício. Allan Kardec foi testado de todas as maneiras. Dinheiro, vaidade, ingratidão, dos amigos, calúnias. Se com ele foi assim, conosco não poderia ser diferente, não é? Então, o médium que não se vê constantemente testado deve desconfiar. Isso vale para nós. Médium bom é o que apanha e apanha calado. E não para de trabalhar. Chico Xavier. Eu mostrei essa mensagem para uma amiga na minha casa. Assim, mandei pelo Zap. É uma companheira que eu gosto muito, mas ela tem uma mediunidade totalmente estrambelhada. Olha, a primeira vez que ela me viu, ela falou assim, eu não aceito, Emmanuel não ia falar isso é fake news. Eu falei, larga de ser boba, que nesse tempo que ele escreveu isso, não rolava fake news. Isso é verdade. É verdade. Então, meus amores, para todos nós, fica entendido, pelo menos na minha maneira de ver, e acho que todos refletindo bem sobre nossas atuações, a nossa responsabilidade, como eu cheguei, né? Como é que eu fui encaminhada. E de repente, os guias vêm e dizem, você é médico, tem que trabalhar. E aí aparece serviço, à medida que a gente está pronto, os trabalhos vão aparecendo. Agora, sempre eu percebo, ao longo dos anos que eu já estou na doutrina, que no princípio, gente do céu, eu levei muito cascudo do doutor Erna. Vocês precisavam ver. Até eu aprender, à medida que fui estudando, o que era ter disciplina mental, disciplina na palavra, disciplina nos gestos, enfim, ter equilíbrio. É ter equilíbrio. E depois não é só dentro da casa espírita, no horário dia de trabalho. Nós temos que nos habituar a levar este equilíbrio, esse contar até 10, essa visão de solidariedade, de fraternidade, de compreensão a todos os lugares da nossa existência, a todas as nossas condições de cidadã no mundo, cidadã nesse país, ali no seu trabalho, do seu ganha-pão. Agora, imagine nas nossas casas, que nós estamos dentro da casa espírita, que é o nosso templo, é o nosso sagrado hoje, de forma assim contemporânea, tão atualizada, com toda a tecnologia que está nos chegando, mas vamos pensar que não mudou, vamos dizer assim, as regras do bom proceder, desde quando chegou a doutrina, que na realidade todos temos a lei na consciência. E a gente se observem. Tá. Então, vejam só. É que ela está soprando aqui para lembrar essa situação agora atual. A gente autoavaliar-se, como é que a gente está se posicionando nesse contexto que é importante para todos nós. Como é que estamos saindo dessa tarefa, porque é uma tarefa. Olha, gente, é muito sério. Eu estava conformada com o confinamento, porque eu trabalho, eu dou aula, mil coisas, não tem tempo para pensar bobagem. E também, sair ou não sair não fazia muita diferença. Mas sabe o que estava me irritando? Olha o que eu aprendi na pele. Eu estava dando saltitos, porque eu estava inconformada com a manipulação política,
de tudo isso aí que rola aí fora, manipulando tudo isso aqui no Brasil e no mundo, e isso estava me deixando estressada. Eu falava em alto bom tom. Gente, essa situação, até que a ficha caiu, acho que o guia falou, deixa eu dar uma luz para essa criatura, e aquilo veio na minha consciência, Zenita, acorda. Está reclamando por quê? Estou bem, não tive Covid, mesmo sendo do grupo de risco. E aí, eu estou passando, de certa maneira, em brancas nuvens, mas eu achei de criar um caso e estava ficando estressada. Arrebentou uma alergia na minha mão, parecia que a mão ia rachar, a pele ia rachar. Aí eu falei, cara, eu tenho que parar de estar... Alzenita, sai do palco, para de show, ponto. E olha, quando eu comecei a me trabalhar, estava faltando conformação, gente, olha que ridículo. Conformação. Então, amores, a pele já está normal, sabe? Muito azeite e creme hidratante, mas eu estou bem. Mas eu fiquei calma, parei de show. Então, é isso aí. Como estamos nos posicionando agora? E olha, e ainda de nós vai depender a Terra Azul, herdar a Terra Azul, a Terra de promissão, a Terra Nova, que precisará cada dia mais de trabalhadores. É uma pena que a gente está aqui nesse papo assim meio direto, mas todos nós, cada um vai se autoavaliar, porque agora a gente está dando também o nosso testemunho. Como é que eu estou me posicionando como espírita cristão dentro desse processo todo, no meu país, na minha cidade, com minha família, enfim, com tudo que está acontecendo, né? É muito sério. E aí, e tudo isso está pesando na psicosfera do planeta. Como a Jane lembrou, a gente sabe que a posição da psicosfera, da Terra Azul, melhorou bastante. Lógico. E daí, a gente realmente, o processo de transição não tem volta. Agora ou vai, tá? E vamos dar a nossa parte, a nossa cota de determinação, de carinho, de prazer, de trabalhar com prazer. Foi muito bom estar com vocês. Beijo para cada um. Para você, Adriana, pelo seu carinho, a sua paciência. Hoje deu certo, Adriana, não deu nada errado. Maravilha. Beijos. Um beijo, Zenita. Que maravilha. Jane quer falar? Não entendi. Ah, sim. Aconteceu uma coisa interessante no princípio do confinamento na nossa casa, que a gente está me lembrando, que aí deve acontecer também. Médiuns que estavam habituados ao passe, que né, aquela quarta-feira, papapá, e não teve mais, aí se sentiram tão inseguros que começou o médium a pirar. Médium a ficar tão amalucado, sofrido, que até que chegou de uma companheira da casa que o plano espiritual estava angariando, chamando médiuns para trabalhar no passo de cura no plano espiritual. Olha só que lindo. Olha, isso foi assim, vamos dizer, foi um refresco, porque essas pessoas ficaram mais calmas. Então, isso também é para nos lembrar que nós temos, não esquecermos, que temos guias, chamem pelos seus guias, se deem alto passo. Se não pode ir a casa, entra, se oferece para trabalhar em espírito, em desdobramento. Olha, isso aí melhorou muito o ambiente lá e a situação dos companheiros, tá bom? Muito bem, beijo. Agora é final, beijos. Muito bom, Zenita. E você falou aí uma frase que eu acho que tem que ser, você falou, a gente aqui no nosso papo direto, tem que ser direto, tem que ser assim, porque é assim que a gente ouve com atenção, que a gente reflete, que a gente pensa, que a gente entende que essa é uma oportunidade de ouvir esse teu depoimento final aí dos médiuns da casa, né, que estavam pirando, e quantos talvez médiuns da nossa casa também não estejam pirando, mas não entram, às vezes, no estudo, se afastam um pouco dessa oportunidade que a gente está tendo aqui, né, de ouvir, né, o que você nos conta, que a gente possa continuar firme, na linha reta, Isso. não pirar.
esses estudos, essas palestras têm feito muito bem a todos. Participar dos estudos é importantíssimo. Fundamental. E manter a ligação magnética com a casa. Sim. Isso é Fundamental. importante. Agradeço demais, foi lindo. Foi muito lindo. Esse final de tarde, te ouvir assim, com essa voz tão doce, falando coisas tão importantes para a gente. Agradeço muito. Hoje deu tudo certo. Um beijo no seu coração. Eu vou pedir, Fátima, então, para fazer a nossa prece final, tá bom, Fátima? Deixa eu liberar teu microfone. Ok. Fátima, tá dando algum... Como é que eu faço? Só um instantinho, vou desligar o da minha irmã. Ok. Tem que liberar de novo, né? Espera aí. Cadê você aqui? Pronto. Foi. Muito obrigada. Não é melhor eu desligar? Obrigada. Desculpa. Nada. Alzenita, muito obrigada. Que prazer poder ouvi-la de novo. Um grande beijo. Senhor Jesus, Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por essa grande bênção que é o estudo, que vem nos trazer o esclarecimento, que vem tocar, Senhor, os nossos corações, para que possamos ficar mais atentos, para que possamos, Senhor, cada dia mais nos dedicarmos ao estudo, Senhor, do Teu Evangelho. Agradecemos ao irmão João, a todos esses amigos espirituais, que está sempre no amparo, que está sempre nos fortalecendo a dar um passo à frente. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Quero agradecer a Alice não, a Olívia, por ter feito nosso preparo. Agradecer mais uma vez a Alzenita por fazer essa palestra maravilhosa e a todos que participaram aqui conosco nessa linda tarde. Um beijo no coração, os microfones estão liberados para que vocês possam dar tchau e mais tarde Tchau, nos pessoal. Boa encontramos. tarde para todos. Um beijo. Boa tarde. Tchau, beijo. Trabalhar, Pessi. Bye, bye. Trabalhar, Pessi. Ok. Obrigado, Zenita. Um beijo.